Seja bem-vindo ao Podcast Pro, um programa de profissional para profissional. E nesse episódio de hoje nós estamos conosco com um profissional que é um engenheiro e analista de dados, no qual tem o objetivo para o dia de hoje partilhar conosco a sua experiência, a sua trajetória, não é, e o seu progresso na sua vida profissional. Nosso objetivo de hoje, não é mostrar para si o quanto é possível avançar o sucesso e desenvolver a sua carreira profissional. Nosso convidado de hoje é o José Arlindo Sambambi, não é, que será o nosso convidado de hoje, o nosso engenheiro e analista de dados, certo? Certo. Falei bem? Muito bem, muito bem. Antes de mais, agradecer imenso pelo convite. Ok. Prontos, a casa tá bonita. Ok, obrigado, agradecemos. Gostei de ver e estamos aqui para dar o nosso contributo nessa gama do nosso mercado nacional. Ok. Então, José Sambambi, nos diz lá um pouquinho sobre a tua vida profissional atualmente, né? Ou seja, a tua função atualmente, no que estás a trabalhar atualmente, não é? Ok, falando do que eu tenho feito atualmente, eu trabalho basicamente na área de analista de dados, BI, embora são áreas que muitas pessoas confundem, pensam que é a mesma coisa, mas há aí uma distinção. O que eu faço praticamente é trabalhar com ferramentas como SQL, trabalhar com ferramentas de ETL. Estou aqui a usar aqui alguns termos técnicos, mas o foco praticamente é analisar dados e com base nos dados que forem analisados, dar então ali algumas respostas que ajudam no crescimento da empresa. Ok, muito bom. Antes de nós entrarmos a fundo a esta área, não é? Pode nos dizer um pouquinho como é que foi a tua trajetória, né, desde que entraste no mercado de trabalho, os primeiros passos, os primeiros desafios, os primeiros empregos, até o momento em que chegaste atual? Sim, o meu trajeto, acho que como de todo angolano, não foi lá muito fácil. Okay. Foi um trajeto de muitos desafios. Primeiro é que, pronto, eu sempre fui muito apaixonado por informática desde pequeno. Acho que isso é algo que tirei do meu pai, porque o meu pai já trabalhou na área de redes e fazia ali instalações de redes. Então, segui a mesma, praticamente segui uma área parecida. Ele era formado em telecomunicação, mas eu decidi então seguir o ramo de engenharia informática. A princípio, quando fiz ali o ensino médio, foi como técnico de informática. Eu entrei na área de informática a pensar que o foco era escrever documentos, bater documentos, mas depois com o tempo percebi que afinal de contas é uma área muito mais ampla do que eu estava a pensar. Foi ali que comecei os meus primeiros passos com ferramentas de base de dados, ferramentas de programação. Depois dali fui para a faculdade. Então segui o mesmo ramo. Lá fiz Podemos dizer que faz parte do DNA. Faz parte do DNA. Herdados. E como foi também essa trajetória foi também, quer dizer, no médio fizeste informática e também na universidade, certo. No médio fiz o curso técnico de informática no complexo escolar Elsamina. Na faculdade fiz engenharia informática, isso no Instituto Superior Técnico de Angola. Quer dizer, estava mesmo focado e determinado a seguir essa área. Aquela era mesmo informática, tiro e queda. E como foi a trajetória da universidade até o momento que começaste a entrar no mercado de trabalho e trabalhar nesta área? Olha, eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz ligado à programação foi no ensino médio. Quando terminei logo o ensino médio, fomos obrigados a apresentar sempre aqueles projetos finais que tem que se apresentar, né? Certo. Então fizemos ali um projeto e o bom é que já fui muito empenhado nesta época com alguns colegas também e devido ao destaque que tínhamos na turma, acabamos por fazer projetos dos outros. Então isso em parte ajudou. Acho que as primeiras gorjetas já comecei a fazer logo no ensino médio. Eras o colega do grupo que fazia o trabalho do grupo. Certo. Claro que tinha outros na turma que eram muito bons. Tinha até pessoas que eram muito melhor do que eu. Falo do Martinho. A minha esposa, Elisângela, foi minha colega para casa. Ela também era muito especialista nesta área. Mas o bom é que neste período aproveitamos ali ganhar mais experiência e com base nisso deu para dar mais suporte a outros colegas. Na universidade, praticamente segui o mesmo curso, né, mas na componente de engenharia, e foi lá onde também deu para aumentar os conhecimentos na área, e lá as coisas começaram a ficar mais profissionais, porque, pronto, se acostumar com o ambiente da universidade, que é totalmente diferente do ensino médio. Lá cobrava já mais responsabilidades, e também os projetos que nós recebemos na faculdade eram muito mais complexos, então fui obrigado a ter ali um nível de aprendizado muito rápido, que é para poder então me adaptar àquilo que era a universidade. Mas aqui eu
muitas das vezes critico muito, né, o plano curricular nacional, porque eu acho que muitas das vezes acaba tirando um pouco o foco dos alunos, porque nós estudamos tanta coisa, Tanta disciplina, muitas disciplinas, que não tem nada a ver. o foco é uma coisa, mas temos tanta coisa, mas pronto. Aqui eu sinto que um conselho que eu dou a muitos estudantes angolanos é que eles têm que se esforçar 2 vezes mais. Diferente do estrangeiro. Porque lá primeiro é que os anos de licenciatura no estrangeiro é muito reduzido, é reduzido comparado aqui. Há pessoas que 3 anos estão licenciados, já que não, nós já que somos 4 a 5 anos normalmente. E quando falo se esforçar 2 vezes mais, é que se tu seguires muito o plano curricular nacional, tu acabas te perdendo. Por isso que é importante que o aluno consiga ser um autodidata, né? Ter essa capacidade. Infelizmente, todo mundo aqui é obrigado a ter isso, ser um autodidata. Senão tu ficas no chão, né? Fica parado. Mais ou menos isso. E depois da universidade, como é que foi encarar o desafio do primeiro emprego, o primeiro trabalho, a primeira função? Como é que foi esse desafio? Olha, o meu primeiro emprego foi já enquanto estava a fazer a universidade. Foi lecionar. Eu dei aulas. Acho que no 2º ano da faculdade. Já um pouquinho diferente da área que estava a seguir. Sim, um pouquinho diferente. Mas o bom, não tão diferente, porque foi a disciplina de informática. De aulas de informática. Também dei aula de informática. De aulas de informática e também de aula de contabilidade e gestão. Então, foi lá onde também tive aqui alguns conhecimentos ligados à contabilidade. Então não fugiu muito pelo contrário. Contribuiu muito porque... Quer dizer, o processo de dar aula na tua área que estavas a fazer na universidade acabou contribuindo e muito naquilo que estavas a estudar. Certo, contribui muito, porque cada ano que passa eu aprendia mais. Só para teres ideia, nos 2 primeiros anos eu tinha que estar ali a usar o manual que é para fazer o plano de aula. No 3º e 4º ano já nem usava o manual, é que as coisas ficaram tanto na cabeça que já não era necessário estar ali que seguir o manual. E eu aprendia cada vez mais, não só com os livros que eu lia na época, também com os alunos. Até alguns alunos que me colocavam num nível de perfeição muito elevado, mas eram os anos de experiência. Já vi com um conteúdo, com conhecimento de informática do médio, depois estava na faculdade, mas dando aula, aquilo casou, foi como dizem, a cereja no topo do bolo, né? Cumprindo aquela palavra que Jesus diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. A boca estava cheio de informação. Pois é isso. Então, basicamente, ser formador foi a primeira tua função, a primeira tua profissão, o primeiro emprego, podemos dizer assim, né? O primeiro emprego. E depois dessa fase, como é que foi? Olha, depois dali, tive ali o primeiro emprego, o primeiro cargo ligado mesmo à IT, né? Numa empresa portuguesa, né? Que operava aqui em Angola. Trabalhei como técnico de IT, mas na componente de helpdesk. Helpdesk, que era instalar sistemas operativos, fazer aí a componente do hardware, que é reparar computadores, colocar memórias RAM, também numa componente de redes. Então, trabalhei lá também durante 3, 4 anos. No último ano é que comecei a pegar numa componente mesmo de programação. E lá já para os últimos anos, porque eu tive que desenvolver aí um software de gestão na época para a empresa, e aquilo era o Visual Studio, né? C# com SQL Server. Então já era algo que basicamente já bebi da universidade. Comecei a aplicar ali alguns conhecimentos que eu recebi da universidade lá nesse período de 1 ano e meio, né, que foram os últimos anos nessa empresa onde eu trabalhava, que é a Roma Gestão. Olhando um pouquinho pela tua trajetória, eu vejo uma trajetória bem feita. Médio em informática, faculdade de informática, foste na área de educação como formador também em disciplinas de informática, mudaste de emprego também na área de informática e atualmente continuas trabalhando na área de informática. Certo. O que tens a dizer àquelas pessoas que no médio é uma profissão, não é? Por exemplo, vamos supor, ciência física e biológica, faculdade de direito e trabalha como operador de caixa. O que tens a dizer desses profissionais, dessas pessoas que estão a fazer tudo de forma, como se fosse tipo aleatório, não é? Certo. Esse ano faz uma coisa, outro ano faz outra coisa. E são coisas que não têm coerência, não concordam, não casam. O que você tem a dizer sobre esses profissionais? Olha, eu acho que muitos desses, alguns não fazem muito por gosto. Isso não é muito a generalizar, né? Isso é alguns. E também tem a ver com as oportunidades que o nosso país dá, né? Nós crescemos num país em que nossos pais colocam sempre
sempre na cabeça que temos que procurar fazer os cursos que dão dinheiro. Ok. E era muito comum os pais falarem para fazer cursos de contabilidade, para trabalhar no banco. Nós crescemos com essa mentalidade. Então, alguns vão também para a informática, se calhar com a mesma ideia, só que o nível de dificuldades que encontram lá, eu tenho muitos colegas que terminaram a licenciatura em informática, mas não trabalham na área. Alguns foi no ensino médio, técnico de informática no médio, e viram o quão difícil era, o quão pico era a área de informática, desistiram. Então, agora, aqueles que terminaram, mas não se viram capacitados para trabalhar na área. Ou não se identificaram. Não se identificaram. Eu falo sempre que é importante tu gostares aquilo que tu segues. E quando tiveres um conselho que eu dou muito aos meus irmãos, se tiveres a fazer um determinado curso, procura ser o melhor. Não sai por ali falar que eu sou melhor, mas procura entender aquilo que estás a te formar, porque com o pouco que tu aprenderes lá, tu podes começar a fazer dinheiro no bairro, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo. Eu amava fazer, gosto de informática, amo informática. E eu lembro que o primeiro dinheiro que eu comecei a fazer foi mesmo em casa, foi reparar computadores. Quer dizer, eu aprendi algumas coisas na escola, algumas era pesquisando livros, às vezes curiosidade com amigos, e depois comecei a aplicar. Muitos dos vizinhos, quando tinham um computador avariado, era bater a porta, então já fazia alguma gorjeta ali. Logo, eu acho que essas pessoas que muitas das vezes têm formação numa área, depois começam a trabalhar em outras áreas, muitas das vezes é falta de oportunidade naquela área. Em alguns casos é porque não se veem capacitados para avançarem com o trabalho naquela área, que é algo que eu acho muito normal. Mas quando tu amas realmente uma determinada área e tu te profissionalizas nela, é importante procurar ser o melhor, porque o nosso mercado, nós sabemos que o nosso país tem um nível de desemprego muito alto. Logo, a concorrência é alta. Nosso país, acho que em África, é um dos que mais lança licenciados no mercado. Então, se tu queres ter um emprego na tua área de formação, tu tens que ser um dos melhores. Fora disso, tu vais ter dificuldades. E nós sabemos perfeitamente que as pessoas querem profissionais que agregam valores às suas empresas. E agregar valor é trabalhar com alguém que realmente sabe. E quando tu vais para o mercado sem ter essas qualidades, aí, é claro, a concorrência é alta e tu vais acabar migrando em outras áreas. E principalmente se você é alguém que se formou em informática, mas não tiveste destaque. Porque você vai encontrar outros que têm destaque. E não são só da tua universidade, tem outras universidades. De outras áreas. Então, ali é que gera muitas das vezes... Quando tu falas de falta de oportunidade, falas em que aspecto? Porque tu disseste, não é? Alguns não continuam, né, trocam de área por falta de oportunidade, não é? Então, em que aspecto falta de oportunidade de emprego, falta de oportunidade de se profissionalizar mais nessa área, de trabalhar mais nessa área ou estudar mais nessa área? Em que aspecto, não é? Eu falo mesmo de emprego. Na verdade, são duas componentes aqui. Uma é de emprego e a outra é de sentir capacitado de poder exercer essa função. Essa profissão. Porque todo mundo... Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar na área de IT, né, de forma... Foi depois de dar aulas, eu confesso que eu entrei na empresa, mas com medo. Com medo de que iria poder suprir as necessidades que a empresa precisava. E todo mundo sai na faculdade com esse medo. E ali é que está uma das maiores dificuldades. As pessoas quando veem as exigências da empresa, ali muitos deles recuam, porque eles não sentem que não estão capacitados para tal. E é ali onde surge então quando eu falo de falta de oportunidades. Ou seja, na verdade a oportunidade apareceu, mas quando tu não te sentes capacitado para fazer, então tu acaba falando, melhor eu emigrar numa outra área que se calhar é mais fácil. Ou até alguns deles querem começar a trabalhar numa empresa, mas com um nível de exigência baixo, não muito alto. Então isso faz algumas pessoas recuarem. Outros mesmo porque não se identificaram com o curso, então decidem ir por outras áreas. Outros é porque o emprego está mesmo difícil e aquilo é que apareceu primeiro. Imagina, eu me especializei em informática, estou a lançar currículo, mas não me chamam, e aí quem me chama é uma empresa para ser operador de caixa, eu não tenho nada. Logo sou obrigado a abraçar essa oportunidade para um dia, se calhar quando aparecer algo melhor, foi o que aconteceu comigo. O primeiro emprego que apareceu para mim não foi para trabalhar numa área específica de informática, foi para ser professor. Eu abracei a oportunidade, até que um dia, quando apareceu a
área. Se fosse tipo professor de, vamos supor, uma outra disciplina que não seja informática, aceitarias naquela altura, não é? Eu acredito que sim, eu acredito que eu aceitaria, mas eu ia fazer um balanço, né? Além, porque eu não vou só pedir para ser, não vou só colocar currículo no único colégio, vou colocar em vários. Certo. E já sei que a minha prioridade é ser professor de informática, mas se lá não aparecer, por que eu emigrei? Eu, por exemplo, fui dar aulas por falta de condições financeiras para custear a faculdade. Ok. Então, apareceu aquela oportunidade. Quando eu digo que se não fosse informática, eu aceitaria, era nessa componente. Eu iria aceitar para poder questão financeira. para custear os estudos. Mas na primeira oportunidade que me aparecer, a aula para ser professor de informática, esquece. Tchau geografia, tchau história, tchau língua portuguesa. Ok. Nessa tua trajetória, quais foram os principais desafios que tiveste que superar? Olha, os principais desafios que eu tive que superar é me adaptar à realidade do mercado de trabalho nessa componente de IT. É mesmo diferente. Uma coisa é tu trabalhares como professor, outra coisa é exerceres atividades que te obrigam a desenvolver ferramentas que ajudam a empresa a ter aí mais ganhos. E para mim foi isso, foi essa adaptação de entrar no mercado de trabalho, porque no ensino, na faculdade, no ensino médio, se tiveres algum problema na prova, se sair mal na prova, tu tens negativa. Ok. No mercado de trabalho, sair mal é prejuízo que tu causas à empresa. A empresa, certo. Até a ameaça de despedimento e tudo isso, falo quando eu comecei. Então, esse foi um dos principais desafios, lidar com esse lado no âmbito profissional, de que um profissional também pode cometer erros, pode cometer falhas. Eu entrei lá, eu queria dar a perfeição, mas na fase inicial fui dando conta que é muito normal cometer falhas e é importante nós primeiro nos autoconhecermos para sabermos as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, para depois trabalhar nelas e melhorá-las. Okay. Hoje, atualmente, trabalho numa das Big Four, que aqui é a Deloitte, e uma das coisas que eu aprendi lá, eu digo que a maior fase de crescimento da minha vida foi lá. Okay. Eu falo crescimento profissional, porque foi numa multinacional e a componente ética profissional é totalmente diferente daquelas que eu passei nas empresas anteriores. Certo. Okay. E lá eu tive vários desafios, lidar com PDS, que são pontos de situação de cada atividade que eu tenho diariamente. Okay. Lidar com deadlines, aquele rigor na entrega dos trabalhos, tem times, tu começas com um projeto na data X, tens que entregar no dia X, então tens esse senso de responsabilidade. Esse rigor. Foi uma empresa mais rigorosa nesses aspectos, mas que me fez crescer muito. Eu digo que o profissional que eu sou hoje, nos últimos 3, 4 anos que eu estou lá, eu olho para mim, eu tenho muito orgulho do que eu me tornei hoje, devido ao aprendizado, devido ao ganho que eu tive com vários outros colegas também, que me ajudaram a crescer muito. E pronto, basicamente em termos de desafios que eu tive lá são esses, que foi lidar com essa componente de reuniões constantes, lidar com a componente de ser disciplinado em termos de entregas, porque um hábito que eu vi quando na faculdade, que era muito comum, recebíamos o projeto hoje, dizem que é para entregar, imagina, dia 1, para entregar no dia 31, e eu relaxava do dia 1, no dia 28 eu que estava a pegar, fazer o projeto para entregar no dia 31. Os meus colegas, pessoas que trabalharam comigo em grupo, quando eles verem isso, vão se matar, porque era isso que acontecia muito. Ok. E quando entrei para a Deloitte foi diferente, porque deram um trabalho no dia 1, para entregar no dia 31, mas no dia 2 tens que falar o que é que você fez no dia 1. Ok. E no dia 3 tens que falar o que é que você fez no dia 2. Quer dizer, cada dia você presta relatório do dia anterior. Tem que prestar relatório. Então aí você é obrigado a olhar para as tarefas que são incumbidas com muita responsabilidade, com mais entrega, e durante esses últimos anos fui realmente crescendo muito nessa componente. Ok. Falando um pouquinho sobre exigências, né, das empresas, como é que lidar com empresas que são exigentes, que pegam pesado conosco, que têm várias regras, vários princípios. Acredito que não foste o único que entrou na época que você entrou na empresa para ali, enfim. E como é que foi lidar com essa situação? Como é que viste com relação àqueles colegas? E se tem colegas que desistiram, por que desistiram? O que é que você pode dizer deles e por ali, enfim. E principalmente sobre essa questão das regras e rigorosidade das empresas. Nós sabemos que uma das coisas que muitos de nossos irmãos angolanos, não é, têm dificuldade de lidar com regras, e principalmente com empresas exigentes. Por exemplo, você disseste, não é,
que muita gente larga a profissão, não é uma profissão, uma formação, e segue uma outra por causa de que não se identifica e vê que não vai aguentar a exigência daquele trabalho, não é? Daquela profissão para ele. Apesar de que toda profissão tem suas exigências, não é? Mas é nesse sentido. Como é que você lidar, como é que você vê com relação às pessoas lidarem, não é, com as empresas exigentes, com empresas que pegam pesado, essas questões todas? Ok, essa pergunta é bem interessante. Olha, primeiro eu vou falar que nós angolanos mesmo não gostamos de trabalhar. Ok. Gostamos de ter um emprego, mas trabalhar não gostamos. Um emprego que no final tem salário. É muito difícil encontrar angolanos que têm mesmo vontade, têm muita vontade de trabalhar. Então, isso vai fazer com que aplicar regras para nós de entregas de trabalho sejam dor de cabeça para nós, tá vendo? E é muito difícil nós conseguirmos nos auto-adaptar, a não ser que você que seja alguém que já teve um nível de exigência desde a universidade. Okay. Os que se exigem muito na universidade para dar, quando chegam nessas empresas, você vai ver que é zero reclamação. Se for reclamação, é de cachê de dinheiro. Okay. E claro, é pouco. Mas reclamar de trabalho é muito difícil. E falo muito das empresas multinacionais que têm ali um padrão ético, profissional, muito diferente de outras empresas. Então, no princípio, para mim também foi difícil, porque eu meio que cresci num ambiente em que as pessoas são muito tolerantes, aquela coisa do amiguismo, misturar amizade com profissional. Então, isso foi também um desafio lidar com isso, porque quando cheguei lá, eu consegui entender o diferencial. O que é? Uma coisa é amiguismo, outra coisa é o profissional. Okay. Isso é uma coisa que também aprendi dentro da empresa onde eu estou atualmente. E o que vai parecer muitas das vezes se o boss é um amigo fora, dentro da me exigir assim por quê? Okay. Tá a ver? Vai parecer tipo uma caça às bruxas. Mas não, depois é que eu fui percebendo que é importante separar as coisas. Quando tu tens tarefas que te deram a nível profissional, é importante que tu entregues as coisas como devem ser entregues. Se falhar alguma coisa, vão te cobrar, vão te exigir. Você vai pensar que o teu chefe não é teu chefe, não é teu amigo. Okay. Mas não, é que tu tens que entregar, porque tu tens que agregar. O foco principal de todo profissional é agregar valor na empresa. Logo, se tu não agregas, tu não estás a dar. É importante que você dê para que o teu trabalho consiga agregar alguma coisa. Todo mundo gosta de receber promoções, mas é importante que para você receber promoções existem alguns parâmetros que tu tens que cumprir para poder conseguir alcançar essa tal promoção. Certo, o resultado a trazer. Certo. Então o foco sempre está ali, o foco está em agregar valor para a empresa. Quando tu agregas valor à empresa, é claro que você nunca vai conseguir sentir chatices. O nível de exigência, sim, é muito exigente, sim, mas não é uma exigência fora do normal. Vou falar da minha experiência, não é? Eu não consigo aqui ilustrar as experiências dos outros, falo particularmente da minha experiência. Há sim exigência, mas não é uma exigência fora do normal. Porque eu digo que eu particularmente, com base os trabalhos que me foram entregues, foram de muitos desafios. No princípio houve sim dificuldade, principalmente em aprender rápido. É uma das dificuldades que muitos de nós temos. Aquilo era dar-te porque quando você entra nessa empresa, você entra com base. Ok, com base. Só que muitas das vezes há quem entra sem base. Okay. Então é importante que você vá já com base. Se você vai com base, vão começar a te exigir aquilo que está acima do base, porque você já tem o base. E nós esperamos que nos exigem o base na empresa. É ali onde muitas das vezes há certos conflitos. Hoje eu entendi a importância de entrarmos com base nas empresas para conseguirmos responder e nos cobram e o que está acima do base. Isso é interessante que acabaste de dizer. Quer dizer, as pessoas esperam entrar na empresa e receber um base. Só que a empresa espera que as pessoas venham já com o básico para colocar o avançado. Certo. Okay. É mesmo isto. E isso cria muitas dificuldades. O base que muitas das vezes as pessoas levam nas empresas é o base do base do base. Okay. E é muito complicado trabalhar com alguém que é licenciado. Do básico. Sim, porque você é licenciado em engenharia informática. Tu chegas lá, o mais simples do simples tu não sabes. E tu esperas, porque até muitas das vezes essas empresas, quando tu entras, ainda dão-te aí um overview, um update daquilo que é o base. Okay. Mas só que tens dificuldade em entender o base, porque ainda estás no base do base. Tu estás à espera que a empresa te dê o base do base. E é muito complicado lidar com profissionais assim. Eu acho que tive pouca dificuldade aqui no enquadramento. Ainda nos dias de hoje estou ali a melhorar em vários pontos. Mas eu tive pouca dificuldade porque eu já me cobrava muito da faculdade. Eu lembro que eu gostava de seguir plano curricular de brasileiro, português, tipo na minha área. Porque eles já estavam muito avançados de nós. E ao seguir aquilo, já
havia uma certa facilidade em entender aquilo que a faculdade me exigia. Isso facilitou muito. E quando eu fui para o primeiro emprego na componente de programação, hoje trabalho em BI, só para teres ideia, eu não sonhava em trabalhar em BI, em análise de dados. Okay. Eu me especializei em programação mesmo, falo em trabalhar com C#, trabalhar com Java, mas apareceu a oportunidade para trabalhar na área de BI. Eu não tinha experiência nesta área, mas o bom é que não foge muito, porque quem trabalha com BI, uma das ferramentas principais para quem trabalha com BI é o SQL, que é uma linguagem de programação, também na componente de dados, data. E quando entrei para trabalhar na área de BI, o que me pediram era só isso, tu entendes SQL, entende então bem. Ok. E olha que quando me chamaram, falando, olha, aqui não é, porque eu quando fui para a entrevista, eu falei que eu sou mau, que eu faço páginas, faço software de gestão, tudo que vi aqui eu vou bater. Eles disseram que não, nós não queremos ir que faz página, não queremos ir que faz software de gestão, só queremos que tu entendas de SQL e que aprendas rápido. E foi praticamente o que me pediram. E quando eu fui para lá, vi o que era. Eu não vou negar que o coração bateu um pouco, era trabalhar com Oracle, que é uma ferramenta diferente da que eu trabalhava, mas só o fato da linguagem ser SQL é o que eu vi. Eu vi SQL no MED, vi SQL na faculdade, vi SQL nos meus projetos particulares, então aquilo já ajudou em ter essa pequena... É que eu falei, eu já tinha o básico. Quando entrei para lá, o que eu tinha que me adaptar é em aprender rápido, porque, imaginas, você já sabes o básico, então vamos te chamar lá. Precisamos que tu faças isso. Me deram uma explicação que se calhar tu esperavas que levasse uma semana para te explicar, mas te explicaram em uma hora. E agora faz. Tu aí és obrigado a se virar, porque com o básico que tu tens, tu consegues realmente se virar. E acho que um dos principais desafios que eu tive é isso. É ter essa capacidade de pegar rápido aquilo que me passava, entender rápido. Acho que também a falta de leitura em mim deve ter influenciado. É a interpretação. Mas o bom é que hoje eu digo que cresci muito, já tenho uma capacidade de interpretação e de percepção muito mais rápida do que quando eu comecei ali no princípio da carreira. Mas o conselho que eu dou a todo mundo que está a fazer faculdade é lutar para pelo menos perceber o básico, fundamental. Porque, na verdade, eu falo sempre assim nas pessoas. Essa é a minha visão. Eu vejo que estudar é mais difícil que trabalhar. Estudar é mais difícil, parece estranho, mas sim. Por quê? Porque trabalhar, tu trabalhas numa área específica. Eu trabalho na área de BI e isso propriamente numa componente de engenharia de dados, que é engenharia informática. Eu só vejo coisas ligadas a isso. Estudar aqui no nosso país, na nossa Angola. Tu tens não sei quantas disciplinas, tens que dar resposta a todas elas, tens que tirar boas notas a todas elas. E olha que essas empresas de destaques cobram média 15 ou 14. Significa que tens que lutar, tirar uma média boa em todas essas disciplinas para poder atender nessas empresas. Então, é por isso que eu digo que eu falo nessa componente de que trabalhar para mim chega a ser mais fácil do que estudar. Tu trabalhar, é foco, né? Estás focado numa única área, numa única secção, num único departamento, isso já ajuda. Agora, estudar é uma série de disciplinas e para mim chega a ser mais difícil. Então, deixa eu ver se eu percebi. Lidar com desafios, uma das ferramentas que lhe ajudou a superar todos eles é aprender rápido. Certo. Então, quer dizer, se a gente quer lidar com empresas exigentes, empresas que têm regras, são exigentes conosco, basta a gente ter essa capacidade de aprender rápido e se adaptar rápido, conseguimos superar. As pessoas têm que trabalhar muito na qualidade de ser autodidata. Para conseguirem, para alguns casos, conseguirem se autoexplicar. E eu acho que nos dias de hoje está muito mais fácil, com as ferramentas de GenAI, inteligência artificial. Eu acho que hoje é muito mais simples as pessoas conseguirem lidar com os desafios dessas empresas. No passado, nós, se calhar, na nossa época, foi que era mais complexo. É engraçado, também já falou na nossa época. É que era mais complicado, mas hoje, sim, eu acho que hoje é muito mais fácil para as pessoas conseguirem ter essa qualidade. Ser autodidatas e também ter a qualidade de conseguir entender rápido. Acho que hoje estamos na época do facilita, né? Hoje é tudo mais fácil. Está tudo disponível. É a famosa era da informação. Certo. E tu hoje consegues ter um nível de aprendizado muito alto. Nós hoje temos ferramentas que fazem tudo por nós, né? Se bem que isso é perigoso, não vou negar. É perigoso, mas essa era... Porque aquelas pessoas dizem assim, pô, tem muita informação, não sei como
como gerir as informações, como juntar as informações. Certo. Porque também esse é o problema, né? De termos tanta informação disponível e depois não soubermos como organizar, estruturar, não é como aplicar as informações todas, né? Certo. Também esse é outro problema. Agora, no teu dia a dia, quais são os maiores desafios, não é? No trabalho, né? Os problemas que tu resolves e por ali, enfim, não é? No teu dia a dia no trabalho. Olha, no dia a dia, os meus maiores desafios são criar metodologias para resolver um determinado problema. É analisar, porque imagina, nós recebemos um determinado trabalho para ser feito e eles especificam o grau da dificuldade do trabalho. Ok. E com base nisso tu tens que analisar qual é o método que tens que implementar para resolver este problema, quais são, a nível de prazos. Depois que você der, isso chama-se, nós tivemos uma cadeira que chama-se Engenharia de Software. Ok. É uma cadeira que basicamente o foco é tu projetares que vais implementar do início ao fim. Ok. Primeiro análise, recolha de dados, tens que analisar, recolher os dados e com base nos dados tu vais ver o que é um tipo de dados mais fácil de implementar, o que é mais complexo de se implementar e depois disso vais ter que criar um diagrama. Ok. Esse diagrama, o diagrama basicamente do processo que vais construir do princípio até ao fim e com base nesse diagrama vais começar a criar algo que chama-se fluxograma. Fluxograma é uma espécie de um organigrama, um diagrama em que tu vais ter que dar resposta em todas as fases em que o teu projeto vai percorrer. Olha, quando a pessoa clicar aqui, vai responder isso. Se aqui dar erro, vai voltar aqui, vai fazer isso. Se aqui funcionar, vai avançar para aqui. Então, tu vais montar esse desenho, que é basicamente a análise do processo, e depois, no final, vais ter que criar um plano de desenvolvimento, um plano de entrega do que vais fazer. Ok. Olha, com base em análise, com base em fluxograma, com base em recolha, o meu plano de desenvolvimento é este. Do dia 1 até o dia X eu consigo entregar isso. Ok. Do dia X até o dia X consigo entregar isso. Do dia X até eu consigo entregar isso. De forma resumida, esse projeto eu consigo fazer em 60 dias, que são 2 meses. Até até a semana X, já consigo entregar a fase final, até a semana X, a fase de testes. Quer dizer, basicamente os desafios que eu tenho durante o dia a dia é basicamente criar projetos dessa natureza. Ok. Não só idealizar, depois tem a fase mesmo de implementar. Também tenho que estar a implementar isto, vou implementando e com base... Quer dizer, você idealiza, cria um plano, implementa... Tem que fazer uma documentação, especificar todas as etapas do processo ou do projeto, quer seja uma documentação numa componente mais técnica e numa componente mais funcional. A técnica é para depois fazer chegar aos profissionais que vão testar o meu projeto, porque depois que eu terminar, tenho que entregar alguém para testar. E esse alguém que testa tem que ler uma documentação antes de testar. E também tenho que fazer uma funcional, que é para entregar na pessoa que pediu para implementar, porque essa pessoa não entende a minha componente técnica. Então tenho que entregar uma documentação funcional que lhe dá a entender que o processo funciona assim. Quer dizer, basicamente eu mesmo que eu escrevi na componente técnica, só que na componente técnica está numa linguagem técnica para o técnico entender. A componente funcional está numa linguagem mais funcional, mais operacional para qualquer pessoa consiga perceber. Então, diariamente são esses desafios que eu tenho durante o dia, o trabalho. E é claro que nesse processo de desenvolvimento, num dia ou outro, o plano pode mudar, porque se calhar eu implementar, esqueceu alguma coisa. Ou se calhar a minha linhagem ou a minha visão de implementação não funciona. Não funciona. Logo sou obrigado a recuar, fazer alguma alteração no desenho, no plano, para depois trilhar um outro caminho. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado, como é que você enxerga o mercado tecnológico, não é? De TI, da tecnologia no nosso país? Como é que você enxerga? Olha, já esteve pior, eu acho que hoje está melhor, está muito melhor, porque eu sinto que já consegue se sentir uma mais credibilidade a desenvolvedores nacionais. Acho que há 4 a 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Havia aqui uma certa, isso antes do Covid,
Ok, O que eu sinto é que o nosso governo não confia nos quadros que forma. ok, Porque a maior parte das empresas nacionais de alto escalão tendem sempre a contratar profissionais de fora, estrangeiros. Estou a falar isso na minha área, que era de programação. certo. Uma empresa, uma AGT, algum ministério qualquer que implementaram um software muitas das vezes recorre a empresas estrangeiras Do que que angolanos. aparentemente. Sim, isso mostra uma falta de credibilidade a profissionais que são profissionais nacionais aqui, né, nesse caso. E isso antigamente era muito mais frequente. Hoje já consegue sentir uma diferença nisso. diferença. Eu digo sempre que é importante que alunos, estudantes da faculdade, sejam ousados. Quando falo em ser ousado, hoje existem empresas aqui no nosso mercado que oferecem concursos ligados à área de programação, e eu vejo que há muitos dos estudantes que esses concursos passam, não tomam a iniciativa de fazer alguma coisa. Eu lembro quando eu fiz a faculdade, meu companheiro, o Oswaldo Dulo, nós temos muito esse hábito. A nossa vida era pesquisar concursos de programação. E olha que nós não éramos muito bons, éramos só se atirar lá e se calhar íamos aprender. Éramos só tentar, estávamos só tentativa. E foi muito bom essas experiências, porque nós íamos e encontrávamos pessoas muito, muito boas na área. Pessoas que eu nem imaginava que existiam aqui no nosso país, porque a imagem que os ministérios têm de que se calhar aqui não tem profissionais qualificados para poderem exercer determinadas atividades ou fazer determinados softwares, eu também tinha. Mas quando comecei a participar nesses concursos, eu lembro que eu participei no CDA. O CDA é a Comunidade Dojo Angola, era uma comunidade de programadores angolanos, onde se reuniam e criavam softwares. Aquilo era partilha de conhecimento, era algo muito bom. Eu participei lá, aquilo me agregou muito valor, porque eu lá aprendi, conheci profissionais muito bons, até uns nem eram licenciados, estava a fazer a faculdade, encontrei pessoas que estavam no meio, que eram muito melhores do que eu. E então aquilo foi muito bom. E nesse período participei, por exemplo, no hackathon. Eu nem sabia o que era hackathon. E olha que era ofensivo, eu como informático nem sabia o que era hackathon na época. Mas eu aprendi, conheci lá o que é hackathon, que é tipo uma maratona de programadores. Onde dava um tema específico. Na época nós tínhamos que desenvolver um software de saúde para um centro médico. Daí tinha um tema e nós tínhamos que desenvolver aquele software em 24 horas. Nessas 24 horas, todos nós trabalhamos para o mesmo projeto. Foi lá onde eu comecei a ter mais uma visão sobre trabalho em equipe. Porque era toda a equipa a trabalhar para um só projeto. Aquilo era tipo, tu fazes o braço, fazes a perna, você a cabeça. E no final tínhamos que colocar aquilo no repositório que era no GitHub na época. E cada um, quem desenvolvia, colocava lá a versão do projeto dele. E quando o outro fazia, imagina, eu fiz a perna, coloquei, outro fez o braço, quando coloca, automaticamente aquela ferramenta agrupa as duas coisas. E aí não criava choque. Não cria choque quando tu segues as regras e o padrão da ferramenta. E nós seguíamos aquilo. E aquilo me serviu muito bem para acrescentar naquilo que era a minha gama de conhecimentos. E foi muito bom. Eu digo que os jovens tinham que ser usados dessa maneira. Hoje ainda existe, por exemplo, tem a Startup of the Year, que é da Total. Também um concurso. Tem o Go Challenge, que é da Unitel. Então são concursos que eu acho que se jovens ou estudantes terem ousadia de participar e criarem projetos e apresentarem para esses concursos, tu ali ganhas. Tu não só ganhas a experiência de incubadora que esses concursos oferecem. Contato com os profissionais. Contato com os profissionais. Há quem conseguiu emprego nesses concursos, participou, não ganhou, mas um dos júris é um diretor da Unitel que gostou dele, foi atrás dele, lá gostei de ti. Então, os jovens têm que ser usados dessa maneira. Vão lá, tirar o medo e participarem, porque no final só tem pontos a somarem. Então, esse é um dos conselhos que eu dou ali para os jovens. E também, voltando ainda a falar sobre a questão de como é que eu vejo aqui o mercado nacional. Hoje, eu já vejo mais profissionais aqui na área, já vejo mais empresas nacionais a contratarem, empresas fundadas por angolanos na componente de programação, fazem softwares. Tem, por exemplo, o Oswaldo Ramos, que criou a Ramos Software, a Mango Brain, também é uma empresa que atualmente muitas dessas empresas, ministérios contratam essas empresas para fazerem softwares para elas. Então, já há uma confiança aqui no mercado nacional também. Isso é bom. Então, numa análise, eu vejo que sim, atualmente já há uma melhoria. Tem que melhorar? Tem, mas já há uma melhoria. Já há mais confiança no que o profissional angolano pode dar para essas empresas. Então, estás a dizer que existem oportunidades reais para os profissionais da área de informática? Sim, atualmente eu posso dizer que sim. Atualmente existem sim. Só precisa ser bom, como dizem na gíria. Se você não for bom, vai falar
falar que esse país não presta. Mas se tu fores bom mesmo, se dedicares, é claro que há um nível de desemprego muito alto, o país não está bom, mas quando tu te dedicas, quando tu olhas para a tua área de formação e te colocas, lutas para seres um dos melhores, o melhor ou um dos melhores, há oportunidades, há muitas oportunidades. Quer dizer, a oportunidade há, mas para aqueles que são bons. Para aqueles que são bons. O mundo daqui não, agora mesmo já, é dos que estão acima da média. Okay. Os que estão na média eles vão começar a ver fumo a partir de agora. Okay. Depois mais com as novas tecnologias, a questão da inteligência artificial, mano, não tem como, é dos que estão acima da média. E, olha, quer dizer, ser bom não basta. Ser bom não basta. Ser bom não basta. Tem que estar acima da média. Tem que estar acima da média. Ser bom é para outros mundos. Tipo, se você fosse americano, pode ser bom, porque lá já tem o nível de desemprego é baixo. Agora, aqui, mano, esquece. Ser bom não basta. Tem que se trabalhar duro para isso. Então, é mais nessa componente. Levando em conta o mercado de trabalho, o que você aconselha, não é, para os recém-formados, pessoas que estão a entrar agora, os novatos, não é, estão a entrar agora no mercado, nessa área, no setor, de que ponto, onde eles podem começar, não é, para se desenvolver, aproveitar essas oportunidades, né, levando já em conta que ele tem que ser bom, não é, né, o que eles podem mais fazer para realmente aproveitar essa oportunidade, essa nova onda que o nosso mercado está a trazer para o setor de tecnologia? Olha, o que eu recomendo, primeiro é fazer networking. Okay. Nós hoje temos uma ferramenta muito bonita, que é o LinkedIn, onde lá tem, porque é que falei, hoje as coisas estão mesmo top, está muito facilitado. Nosso tempo, só tinha mesmo o Facebook, quer encontrar um profissional bom no Facebook. Hoje nós temos o LinkedIn, que é uma rede numa vertente bem mais profissional. Tu lá, tu vês pessoas a partilharem várias experiências diárias como profissionais, não importa a área. Então, entrar em contato com essas redes, um conselho que eu dou para quem, isso é bom que seja feito antes, né? Uhum. Antes da licenciatura. Estás ali a terminar. Enquanto na universidade, organizar o seu perfil profissional. Okay. Se tu estás a fazer informática, o que as empresas pedem ou solicitam? O que as empresas têm usado? O que as empresas precisam? Eu vi um vídeo no TikTok de um português que estava a falar sobre as responsabilidades que um recém-formado tem que ter. Uhum. Porque as pessoas querem terminar a faculdade e depois terminar não tem emprego. Certo, mas o mundo não funciona assim. Isso que nossos pais nos falam. Tudo para ter emprego. Uhum. Estudar, não conseguimos dar o emprego. Aí você estuda, o emprego nada. Como é que isso é possível? Se eu estudei, tá aqui o canudo da mão. Então, o foco não está ali. O foco não é só estudar, mas nós temos que ter eu acho que é importante, todo aluno que terminou o médio tem que ter uma formação de empreendedorismo e venda de produto. Okay. Porque a licenciatura é um produto, que é o teu produto. Ok. As tuas habilidades técnicas. As tuas habilidades é o teu produto. Ok. E quando você termina a faculdade, tu tens que ter noções de venda e de vender o teu produto. As pessoas não gostam de vender? Venda é uma qualidade que todo mundo tinha que ter. Todo mundo tem que ter a qualidade de venda. Okay. Você terminou a faculdade, você quando vai para a empresa, você está aí a apresentar o teu produto. Certo. Você tem que saber vender. Se vender. Eu vou ser sério que eu não tinha esse conhecimento, porque esse vídeo eu via a guria. Mas eu lembro que eu já vendia. Eu lembro que uma das entrevistas que eu fiz foi na Nova Base, uma multinacional também. Eu quando fui para lá, eu via pessoas a darem entrevistas. E elas vendiam pena. Ok. Essa é uma coisa que o online gosta muito. Nossa. Ser contratado por pena. Eles iam para lá, a empresa, e a Nova Base é uma empresa séria. Okay. A empresa Nova Base não vai te sentir pena. A Nova Base quer fazer dinheiro. A Nova Base quer alguém que agregue valor para eles. Okay. Aí eles iam para lá, diziam lá, te informaste em quê? Para me informar nisso. Eu não estou a sofrer, meu pai já morreu. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber o que você vai agregar para elas na componente profissional. Okay. Quando tu te inscreveste para a vaga que nós colocamos no jornal, lá tinha lá a vaga de IT. Uhum. Né, para a vaga de alguém que perdeu o pai. Okay. Então, se for isso, tu tens que ir lá e vender aquilo que eles estão a pedir. É tipo uma empresa dizer assim, olha, eu quero um computador, ok? Mano, se tu te formaste na área de vender computador, tu tens que ir lá apresentar o melhor computador que você tem, porque é aquilo que pediram na vaga. Uhum. Então, quando vi aquela vaga, eu por acaso concorri na vaga, me chamaram para entrevista, e quando fui para lá, falaram para falar um pouquinho de mim, e mano, eu fui vendendo quem eu sou. Eu falei que eu sou um apaixonado em informática, eu faço jogo, eu se clico aqui, tudo desaparece. Eu tinha que
que me vender à torta direita. Ok. Eu tenho que mostrar um potencial que eu tenho. Eu deixei os entrevistados todos de olhos assim abertos e gostaram muito do que eu passei para eles. Então me chamaram e queriam ver mesmo se eu sou esse pai grande Você que eu pode estava a falar. fazer tudo isso. E aí, então é por ali. O bom é que eu falei, eu porque sempre amei informática, foi onde eu me especializei e foi isso. E esse vídeo que eu vi fala muito sobre isso, sobre se tu, porque a faculdade é um investimento. Uhum. Tu investiste num produto. Quando tu terminaste, tu tens que saber vender nas empresas. Tens que ir para lá, tens que vender o teu produto. A empresa vai ouvir se o teu produto vai agregar valor ou não para eles. Ok. E é isso que todo aluno finalista ou que está fazendo agora a faculdade tem que colocar na cabeça. Coloca na cabeça que, olha, eu nesse momento estou a fazer investimento No meu produto. E quando eu terminar a faculdade, Tenho que saber vender esse tenho produto. que saber vender. Como é que eu vou saber vender? É ir lá, te organizas e mostra o que você agrega. O que você vai agregar para eles. Esse é um conselho que eu dou para alunos universitários ou finalistas. E não esquecer essa gama de aprendizado. Falo do passar a olhar muito para o LinkedIn. Lá tu já vais encontrar experiência de pessoas. Se estás a fazer informática ou contabilidade, não importa, ok? Se tem algum concurso que estão a dizer que para quem é licenciado pode participar, mano, participa, você vai ganhar experiência. Procura a forma de saber o que as empresas atuais da tua área, ou da área em que você quer exercer, estão a utilizar. Quais são as ferramentas que estão a utilizar? Ok. Por exemplo, eu estou na área de BI, ou estou a fazer informática. É o que de informática que o banco está e que as empresas têm utilizado. Tu tens que fazer um estudo de mercado. É como tudo. Quer dizer, não se trata o que eu gosto só, mas o que o mercado está a precisar. O que o mercado não está é? a precisar. Eu tenho que ir atrás de habilidades, competências, Até porque o mercado está a pode ser precisar. aquilo que tu gostas, só que é o que tu gostas, ok. Daquilo que eu gosto, o que o mercado está a utilizar. Certo. Eu gosto disso, ok. Mas nessa minha área que eu gosto, aí, imagina, tem a área de redes. Em redes, o que o mercado está a utilizar agora? Quais são os equipamentos atuais que tem a utilizar? O que eu devo estudar para quando for lá na entrevista mostrar que realmente eu vou agregar valor, porque já tenho conhecimento sobre isso. Agora, se for área de programação, quando falo de programação, vou aqui separar, né? Tem a componente BI, né? E tem a componente mais ligados a softwares ligados a standalone, que são ferramentas de C# que eles servem em companhia. Para essa componente, o que o mercado está a precisar agora? Antigamente usávamos muito o Java, usávamos muito o C#, Visual Basic, mas atualmente já tem ferramentas que chamam-se ferramentas de low code e no code, Ok. que é um tipo de ferramenta que exige pouca mão na massa, Pouca programação. pouca programação, porque aquilo é arrastar, nós chamamos de drag and drop, arrastou, colou. Ok. E o que tu arrastas um botão, por trás já criou o código de forma automática. Atualmente, isso é para quê? Porque as empresas hoje querem entregas rápidas. Dinamizar as coisas, automatizar as coisas. Automatizar e dinamizar o processo. Logo, são obrigadas a abraçar o desafio dessas novas ferramentas. Amanhã vamos abraçar, podemos dizer tipo a 90% a IA nas empresas, mano, a inteligência artificial. O que já tem se visto atualmente. Atualmente, eu acho que uma das áreas que todas as empresas têm um nível de preocupação muito alto a implementar é a área de análise de dados, a área de machine learning, a área de BI, porque é uma área que quando tu implementas para a tua empresa, essa área de BI geralmente vem para responder 3 problemas. E geralmente a área de BI responde. Certo. Saber qual é o problema, como é que você vai resolver esse problema e quais resultados terei se eu optar pelo caminho X. Então, hoje em dia, toda empresa quer ver os seus problemas solucionados. Certo. E nós sabemos desde os primórdios que o bem mais precioso de qualquer empresa é a informação. Certo. E se a tua empresa dar informações exatas, se os teus dados te fornecerem informações exatas, tu consegues ter uma previsão futura de como é que você pode solucionar um determinado problema que você teve no passado. Então, hoje é o que as empresas querem. As empresas querem soluções que lhes ajudam a prever o futuro, basicamente. Quer dizer, dados. Okay. E o BI praticamente vem para isso. É para te ajudar a prever erros futuros. Olha, nós encontramos que o problema é este. E como é que podemos resolver ela? Podemos resolver aqui dessa maneira. Ok. Ao resolver dessa maneira, quais são os resultados que nós vamos ter lá? Vamos ter esses resultados. É isso que as empresas atualmente querem. E com base a esses dados, isso afeta em todas as áreas. Quer dizer, essa análise afeta a área financeira, afeta a área de recursos humanos, afeta todas as áreas. Okay. É isso que as empresas atualmente querem. Isso, as empresas foram educadas na Covid. Ok. Quando a Covid entrou, muitas empresas foram à falência. Muitas, realmente. E muitas delas não tinham essa área. Eu ouço muitas empresas, bancas, empresas muitas das multinacionais já tinham esta área, mas a banca principalmente tem aplicado muitos recursos
que é para poder fazer crescer esta área, que é a área de BI, área de análise, área de Business Intelligence, para conseguirem lidar com essa questão de olhar para resoluções futuras. Okay. Se tivesse que criar uma lista... Olha, já dei uma dica para quais áreas... É isso que eu quero que você foque agora. É isso que eu quero que você foque agora. Quais são as áreas de mais procura e com tendências no nosso mercado? É a área de BI. É a primeira dela. É a área de BI. Eu diria que não é só porque eu estou lá. É de acordo com aquilo que eu vejo para o futuro. O que tem acontecido agora e para o futuro. É a área de BI. Nós atrasamos um pouco, falo no mercado nacional, mas se você vai, por exemplo, para o Brasil, para Portugal, para os Estados Unidos, é uma área que já está lá de forma muito avançada. A GenAI, Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que também é uma área que tem crescido muito. Eu digo que eu aconselho muito as pessoas a entrarem por essas áreas, porque é o futuro. E tu meio que vai estar quem trabalha na área de BI está muito ligado à inteligência artificial. E se tu já começares a ter essa perspectiva agora, tentares te focar também nesta área, tu não vais ter muito a perder, porque é uma área de muita procura atualmente. As empresas estrangeiras de forma remota procuram por esta área. Aqui no mercado nacional, a maior parte das bancas tem se focado muito nesta área, porque é uma área que ajuda-te a fazer análise, que seja por intermédio de dashboards, gráficos, existem determinados insights que também vão te dar esses resultados. Então, é uma área que tem crescido muito e atualmente a procura é mesmo muito elevada. Só que muitos dos bancos estão atrás já de profissionais com experiência, mas eu digo sempre que é uma área que a nível das empresas, o departamento tem surgido agora, é recente. A Covid educou, aprenderam e estão agora todo mundo a implementar. Até algumas empresas que mesmo pós-Covid não implementaram, mas depois de 2 anos viram, não, é melhor implementar porque estamos a ver resultados nas outras. Então, é uma fase boa para estudantes universitários tentar olhar mais para essa área. Porque é uma área que tem crescido muito e é uma área que eu creio que a procura vai ser muito elevada daqui a mais os próximos anos. No mercado como o seu, é um mercado que está a crescer com muita velocidade, muito rápido, todos os meses há sempre uma nova tendência, uma nova tecnologia. Como se manter atualizado? É seguir a tendência. É acompanhar a tendência. O nosso mercado, até nem falo anos, é meses, mano. Mensalmente há uma coisa nova a surgir no mercado. Então você tem que se manter. E é muito violento isso. Quer dizer, você ainda não acabou de processar a informação do mês anterior. E já tem uma outra nova, bem estruturada. Então, por isso que eu falei que o mundo não vai ser dos bons, ou dos que estão no médio, é os que estão acima da média. Você tem que ser alguém acima da média, mano, porque nós estamos a chegar numa fase em que as máquinas fazem por nós. As máquinas fazem por nós, ainda por cima não reclamam, nós reclamamos. As máquinas fazem, então você tem que mostrar que o valor que tu agregas vale realmente a pena. O bom das máquinas, por mais que fazem por nós, depende de nós, estás a perceber? Elas Só que depende de alguém que tenha mais domínio. Né? Mais inteligência para ele. Por exemplo, um pouco, posso falar aqui um pouquinho sobre o ChatGPT, por exemplo, não é? É que antigamente nós precisávamos de um copyright. Mas atualmente, se você conhece um pouquinho de copyright, gatilhos mentais, essa questão toda, você pode criar um copyright excelente sem precisar de um técnico de copy. Basicamente, aquele que antigamente era um copyright já está a perder pelo ChatGPT, porque eu atualmente já não sinto bem necessidade de contratar um copy. Olha, isso é que eu particularmente vou falar que eu sinto que vai chegar uma fase que vamos ficar fora do controle disso. Não vamos conseguir controlar o desemprego. Esse é o perigo. Porque o que atualmente a IA tem nos oferecido é satisfatório. Eu lembro que nós tínhamos reuniões em que depois da reunião alguém tinha que fazer ata. Falava, colega X, exato. Depois de mandar por e-mail. E o colega era obrigado a lembrar tudo que falaram na reunião e tal. Foi recentemente que acabamos numa reunião e a reunião acabou do nada. Eu verifiquei abaixo ata gerada pela IA. Mano, e a ata estava explicando tudo lá. O fulano disse isso. O fulano explicou isso. Depois o fulano rebateu, dizendo que tem que ser assim. Mano, o resumo da sessão. Logo, o trabalho de pedir para alguém fazer ata já não é necessário. Certo. Então é por ali. Há tempos atrás também eu vi uma inovação que o Google está a fazer, que nos vídeos conferências, não é? Que ao momento em que a pessoa está a falar, o próprio software estará fazendo tradução numa outra língua. Não sei se você chegaste a ver isso. Não cheguei. Não chegaste a ver isso?
Aqui nos vídeos conferências já tem essa possibilidade, esse aplicativo. Ok. De que no momento que você está a falar em português, o próprio aplicativo já está a traduzir para outra pessoa, outro lado, noutra língua. Fantástico. Porque os tradutores de língua estão em perigo de perder o emprego. É por ali. Eu não vou negar que. Eu não sei qual é o mecanismo que lá para o futuro vamos procurar utilizar, né? Para solucionar esse problema. Ok. Mas é um problema que tem que se olhar com muita cautela, porque realmente depois vamos ficar fora de controle disso. Mas é como se disseste, já está numa altura que as pessoas precisam entender que precisamos ser mais do que o básico, e mesmo além da média. Se você tivesse que aconselhar o teu eu de 5 anos atrás, 5, 6 anos, 7 anos atrás, o que você diria para ele? Primeiro é que estuda BI. Segundo, leia mais livros. Ok. Terceiro, cria uma rotina de aprendizado diário. Uma rotina de aprendizado diário, ou seja, todos os dias procurar aprender alguma coisa. Uma coisa que você notei depois e acompanhar os tempos atuais. Criar uma rotina para aprendizado diário, ler mais livros e sem dúvida estudar BI. 5 anos atrás foi antes da Covid, então não me estudar BI. Pós-Covid já está preparado. Ok, bem preparado. Quer dizer, aquelas pessoas que fizeram isso no Covid aproveitaram bastante. Ok. Para terminarmos, quais são as formações e certificações que você aconselharia as pessoas buscarem? Ok. Já sei que está lá para o BI. Claro, não falta. Eu gostaria de fazerem certificações ligadas à primeira Scale. Isso para quem... Estou aqui a dar um exemplo focado na minha área, não é? O principal é Scale, alguma formação ligada a Scale, metodologias de desenvolvimento, alguma formação ligada à metodologia de desenvolvimento. Tem uma que é muito comum, que é a Scrum, que também acho que é importante que as pessoas façam. Mais uma outra certificação, alguma certificação da AWS, que é uma tecnologia que também tem crescido muito no mercado ligado às nuvens, que eu acho que é essencial. Python é uma ferramenta fundamental para quem quer estudar análise de dados, quer fazer machine learning, uma ferramenta muito importante que também deve criar. E também diria para ter muito cuidado com as ferramentas de LLD, né, que são essas de inteligência artificial. Pode usar o ChatGPT, mas não exagera. Não exagera, senão nós estamos aqui a criar profissionais se amanhã tiverem que resolver um problema mais técnico e básico, vão ter dificuldade, porque eles vão depender 100% dessas ferramentas que eles fazem tudo por ti, e quando se depararem com componentes mais técnicos, aí é um problema grave. Nós tivemos o privilégio de ter numa época que a nossa programação era um pouquinho mais, não era um pouquinho, era mais pesada, era mais complexa. Eu trabalhei em linguagem C, nós trabalhamos na linha de comando, tela preta, codificar ali na tela preta. Nós tivemos uma chance dessa época. Hoje, muita coisa que o ChatGPT faz, devido à experiência que nós tivemos no passado, já conseguimos entender como é que ele fez isso. Conseguimos saber o que por trás ele usou para fazer tais coisas. Nós temos, para quem veio da época de 2014, 15, já vem com uma gama de conhecimento de linguagens no nível mais baixo, né? Que é muito alto. Isso é bom. Agora, para aqueles que estão a começar a programar agora, os pós-Covid, né? Os pós-Covid. Pós-Covid, eles já vieram numa componente de IAs, isso já obriga a serem mais debilitados, né? Digamos assim. Mas é aquilo que eu falo, uma pessoa que tem um componente, tem um conhecimento técnico muito bom, ele pode usar as ferramentas ChatGPT em full time, mas não vai ter muita dificuldade, porque ele entende da matéria, entende? Porque essas ferramentas oferecem o que as empresas precisam. Vou dar aqui um exemplo, vai sair um pouco daquilo que é a nossa conversa. Eu tenho um motivo que constantemente me abusa porque eu conduzo o carro manual. Ele diz, você é novinho, pá, tem que ser carro... Não, eu conduzo automático. Automático e ele usa manual. Você é um carro automático? Você é 2000. Tem que ser como eu, que usa o carro manual. Mas no fundo. O resultado é o mesmo. Tudo mesmo, tá vendo? Entendi. Entendi. Isso me fez lembrar de uma vez que quando estávamos discutindo sobre isso, do WordPress, e ele vai... É a mesma coisa. Lembra disso? WordPress e a linguagem PHP. No final é a mesma coisa. Mas você também não entendia isso? Claro, não entendi. Eu falei, chama assim, eu era hot school, né? E agora sou hot school, na componente de programação. Então é basicamente isso.
no fundo, a entrega é a mesma. Ok. Mas o conselho que eu dou é não se limitam só em usar essas ferramentas de LLD que são de inteligências artificiais. Procurem ter aquele conhecimento mais antigo, né? Certo. Eu acho que isso é importante. Um pouco na essência das coisas. Certo. É importante ter esse conhecimento, porque isso vai dar-te uma capacidade de resolver problemas futuros muito mais ampla. Ok. Então vamos lá, como tuas últimas considerações, qual conselho, tuas últimas apelos que você possa deixar aqui aos futuros técnicos BI, né? Ou programadores, não é? Quais os últimos apelos, alertas, não é? Que você possa deixar aqui para eles? Olha, eu na verdade vou deixar um alerta no âmbito geral, né? Ok. Depois eu vou chegar para quem está fazendo a minha área. Primeiro, é que para qualquer pessoa luta para ser o melhor dos melhores profissionais na tua área de formação. Ok. Não importa o que estás a fazer, luta para ser melhor. Porque o mercado está muito concorrido. Está muito concorrido e as pessoas querem pessoas que estão acima da média. Ok. E você só vai conseguir atingir o nível de estar acima da média se tu te focares e procurares entender a essência daquilo que estás a te formar. Muitos alunos universitários acabam perdendo, ficam na mesmice porque eles seguem a velocidade de ensino do professor. Ok. Mas o conselho que eu dou é não siga a velocidade do professor. O professor te deu alguma coisa, tu vai atrás, procura saber o porquê daquilo que o professor te deu, mas não é porque tu queres satisfazer o professor, é porque você quer entender. Quando você entende aquilo, tu começas a dominar. Quando você domina, tu tens uma facilidade em exercer aquela atividade. Então, esse é um conselho base, né, que eu dou para todos os universitários e para todos os profissionais. E segundo, é fazer um estudo do mercado. É aquilo que eu falei há pouco tempo sobre um universitário saber vender o produto. Do mesmo jeito que quando alguém quiser empreender, tem que fazer um estudo do mercado para saber quais são as vulnerabilidades, onde é que eu posso, qual é a área em que lucra mais. Público. Se tu veres o ano todo, né, do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, tu vendes cenas ligado a casais, sabes que o período dia 14 é o período benga, como dizem, né? Melhor dia para vender. Certo. Tens que fazer a mesma coisa a ti, mas convertendo ali numa versão tecnológica. Okay. O que é que o mercado usa na minha área? Estou fazendo informática, gosto de programar, qual é a empresa que gostaria de trabalhar? As empresas aqui no nosso mercado nacional atuam em áreas como a minha. O que é que eles usam? O que é que eles fazem? Faz uma análise, um estudo de mercado. Okay. Depois do estudo de mercado, com base nisso, tu vais conseguir te autodirecionar para ver o que é que realmente posso fazer. É tipo buscar, eu costumo das escrituras sagradas, porque nos ensina a buscar nossa identidade. Mesmo tens que aplicar no profissional, procura a tua identidade. O que é que você acha que vai mais de acordo com aquilo que tu te especializaste e o que é que as empresas pedem? Então vai atrás disso, estuda isso, cria uma rotina de estudo diária. Hoje em dia, teu chat GPT pode fazer por ti, vai para lá. Quero uma rotina diária, o que me aconselha, vai te dar todos os detalhes, tu vais conseguir seguir aquela rotina. É só ter disciplina. E, olha, o próprio chat GPT pode te fornecer as ferramentas atuais mais utilizadas nas empresas, no mercado de trabalho. Tu vais para lá, mano, pergunta, o chat GPT vai te dar toda essa. O LinkedIn, como eu já disse anteriormente, existem profissionais que partilham experiências diárias, os desafios diários da empresa. Okay. Tu já vais conseguir ter se ele partilhou essa experiência, trabalhar com isso, partilhou aquela, tu vais conseguir dar conta qual é a ferramenta que a maior parte dos profissionais usam nessas empresas. E é algo que te identifica contigo, então estuda aquilo, aposta naquilo, e quando tu tiveres que ir fazer alguma entrevista, vais conseguir saber vender o teu produto, vais chegar para lá, vais ter base suficiente para poder vender o teu produto. Ali o investimento que fizeste na faculdade não foi em vão. Okay. Vais conseguir saber como agregar valor. Ok. José Sambame, foi um prazer estar contigo aqui. É para prazer foi todo meu. Ouvir essa grande experiência que tu tens, anos de profissão que estás a carregar, e é bonito, não é? Gostei bastante, porque é raro ver pessoas que no médio fizeram uma profissão, uma formação, e essa formação deram continuidade na faculdade, e depois da faculdade, quando entrar no mercado, foi na mesma opção, há uma concordância, uma coerência nisso, não é? E não vê aquela confusão como muita gente, médio é ciências físicas e biológicas, faculdade é contabilidade, trabalha com... Quer dizer, essa confusão toda ali, você pergunta, mas isso não é que? Não é? Você vê no currículo dele, tem secretariado, mas também tem maquilhagem, mas também tem... Tipo arroz com massa, né?
Já, tipo, Para arroz com começar. massa. Então, foi bonito ver a tua experiência, a tua carreira, a tua profissão, né, o teu trajeto que você tem desenvolvido, não é? É um trajeto de se inspirar, de realmente olhar e observar e aprendermos com ele também, ok? Então, só temos a agradecer com a tua disponibilidade que nos deu para partilhar conosco a tua experiência e aprendermos contigo, né? Como é que foi os teus desafios, como é que foi a tua trajetória. Então, agradecemos a tua presença. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui a partilhar a minha experiência. E espero mais vezes. Ok. Pessoal, então foi o episódio de hoje. Para os que são profissionais da área de TI, da área de tecnologia, da área de informática, tiveram um profissional aqui que acredito que vocês aprenderam bastante, não é? Então fica aí as recomendações e vamos melhorar, não é? Vamos melhorar na nossa vida profissional, tudo é possível, tudo é possível no nosso país, por mais que temos bastante dificuldade, bastante desafio no nosso país, mas ainda é possível nos desenvolvermos, é possível a gente sonhar com uma profissão e fazermos acontecer. É possível, ok? Então temos aqui um exemplo básico, não é um exemplo vivo, nem em carne e osso de José que decidiu seguir uma profissão de infância, de criança, inspirado no pai e tem conseguido desenvolver essa profissão desde sempre, ok? Então você também pode, você consegue também, não é? Então é possível, ok? Hoje esse episódio nos mostra que é possível a gente sonhar com uma profissão, desejar uma profissão e realmente vivermos aquela profissão, ok? Então fica essa dica ali e nos continuamos acompanhando nos outros episódios, acompanhando também a nossa página da ACP, Academia de Carreira Profissional, ok? Então estamos juntos e nos encontramos nos próximos episódios.